Daniel Souza, como próxima pauta, eu queria falar sobre Israel. Israel teve um dia agitadíssimo, né? Com brigas palacianas, gente presa e tal. E eu queria trazer um pouquinho do cenário, o que está acontecendo exatamente em Israel. Primeira informação importante que a gente teve hoje: o Bezalel Smotrich, que é um dos membros mais radicais ali dessa coalizão que sustenta o Netanyahu, ele era ministro das Finanças de Israel, ele pediu demissão hoje. Aí ele pediu demissão, a justificativa é pela falta de espaço para mais ministros do seu partido, que é o Poder Judeu. Esse Poder Judeu, Daniel, esse partido, Poder Judeu, é exatamente o partido do Itamar Ben-Gvir, que foi ministro do governo Netanyahu também, mas o Itamar Ben-Gvir se afastou no momento em que o Netanyahu aceitou o cessar-fogo, em janeiro desse ano agora, e a condição para ele voltar para o governo era exatamente que houvesse mais integrantes desse partido no ministério. O Netanyahu não deu atenção, até porque o Netanyahu parece entender que o Ben-Gvir é importante para a sustentação, mas é um cara perigoso porque ele também pode se tornar popular, ele pode acabar deixando o Netanyahu em algumas saias justas, então não aumentou a quantidade de vagas, né, no ministério para esse partido, e o Bezalel Smotrich, portanto, acabou cumprindo a sua promessa e se afastou do governo. Então Ben-Gvir já não era ministro, e agora Bezalel Smotrich também deixa de ser ministro das Finanças de Israel. Também hoje, Daniel, dois assessores de Netanyahu, assessores diretos de Netanyahu, foram presos em um caso Cana? de corrupção. Presos, rapaz? Cana mesmo? Presos, Rapaz. exatamente. E, aliás, não apenas foram presos, Daniel, como o Netanyahu prestou depoimento, né? Prestou depoimento para dizer o que ele sabe, envolvendo, Daniel, um caso de corrupção envolvendo autoridades do Catar. O nome deles é Jonathan Urit e Eli Feldstein, e eles foram acusados de recebimento de propina, fraude, quebra de confiança e lavagem de dinheiro. Aparentemente, Daniel, a justiça teve acesso a um áudio em que um empresário afirma ter recebido dinheiro de um lobista qatari, que teve exatamente como intermediário Eli Feldstein, que, de novo, é um cara próximo a Netanyahu. A história completa, Daniel, aparentemente é que o Qatar estava pagando pessoas ligadas ao governo para que Israel tivesse uma visão um pouco mais favorável ao Qatar, ajudasse o Qatar a se firmar como um país que estava ali fazendo uma intermediação em nome da paz, um país mais influente e tal. Então, de fato, Israel vem tendo boas conversas com o Qatar, mas aparentemente a coisa era um pouco mais biônica, Daniel. Não era uma coisa tão da confiança que surgiu ali. Aparentemente tinha algum esquema ali de corrupção, de empresários, era um grande lobby, né, de pessoas ligadas ao governo Qatar e pessoas ligadas ao governo do Netanyahu. Então, isso foi, na verdade, entendido como um tráfico de influência por meio de uma empresa representada exatamente pelo Jonathan Urit. Então, o objetivo era exatamente representar a imagem e os interesses do Qatar em Israel por meio de um cara próximo ao governo do Netanyahu. Então, o bicho pegou lá, Daniel, e os dois foram presos. Claro, Daniel, qual é o discurso de Netanyahu? É uma caça às bruxas, estão querendo acabar com o meu governo porque eu estou fazendo o que é certo, esse pessoal não aguenta ver Israel numa posição de força, já quer destruir a gente e tal. Então, taxou tudo como caça às bruxas. Agora, tudo isso, Daniel, acontece num cenário ainda mais complicado, pelo fato de que hoje, também no mesmo dia que ele prestou depoimento por conta do Urit e do Feldstein, Benjamin Netanyahu indicou o novo diretor da Agência de Segurança Interna de Israel, que é o Shin Bet. Até aí, Daniel, vai lá, ele foi lá, indicou um cara, mas o problema é, o seu antecessor, o último diretor do Shin Bet, que mais uma vez é como se fosse o serviço secreto israelense, ele foi demitido porque ele começou a falar que, olha, a culpa do 7 de outubro de 2023, ela recai também sobre o Shin Bet, e aí ele começou a falar sobre quem eram os responsáveis pelo 7 de outubro dentro de Israel. Claro, Daniel, que o Netanyahu não gostou disso. O Netanyahu, ele afirma que, olha, eu não tive culpa nenhuma, a culpa é do Hamas, não tem responsabilidade nenhuma. O diretor do Shin Bet, que era o Ronen Bar, ele começou a dizer, olha, não é bem assim, tem gente dentro de Israel que tem responsabilidade, sim. O Ronen Bar, aliás, Daniel, já chegou a fazer críticas ao Netanyahu por conta das ameaças à democracia e tal. Então a relação deu uma azedada, ele foi lá e demitiu o Ronen Bar. O problema, Daniel, é que o equivalente à Suprema Corte israelense derrubou a demissão. Falou, olha, essa demissão ela tem que ser investigada, tem que ver em que condições que ela está acontecendo, e, portanto, adiou, disse, esse cara não pode ser demitido.
que o Netanyahu fez? Já indicou um outro diretor para o Shin Bet. Então há uma decisão do Tribunal Supremo de Israel de que o Ronen Bar não pode ser demitido, e ele foi lá e demitiu o cara mesmo assim e já indicou uma outra pessoa. Então, mais um elemento, Daniel, dessa rota de colisão que a gente tem entre o governo Netanyahu e a justiça. Então, o que o Netanyahu está dizendo é: a justiça mandou prender o Jonathan Urit e o Eli Feldstein, meus assessores, não porque estão envolvidos com nada relacionado a Qatar. É apenas uma retaliação pelo fato de que eu não estou abaixando a cabeça, demiti o cara sim, e agora estou querendo colocar um outro cara no lugar que é um cara da minha confiança. Tá? Então, aí, Daniel, o governo começou a dizer que, olha, essas prisões aí são apenas uma retaliação pela demissão de, abre aspas, um fracassado chefe do Shin Bet. A gente demitiu o cara, e já veio a justiça aí querendo dizer que não pode, que não sei o quê, e prenderam 2 assessores de Netanyahu para tentar sujar o governo de Benjamin Netanyahu. Ou seja, Daniel, dia agitadíssimo. Ao mesmo tempo, Daniel, zero surpresa, né? Assim, esse arranca-rabo que a gente tem entre Netanyahu e a justiça israelense não é exatamente uma novidade. É impressionante, né? Como o Netanyahu é ruim para as instituições israelenses, como ele tensiona as instituições, como ele cria confusão, o tempo todo fugindo da justiça, o tempo todo se protegendo com a cadeira de primeiro-ministro, tentando alongar ao máximo possível a sua carreira e o seu mandato, e muitas vezes até utilizando a guerra como mecanismo de extensão do seu poder e de prolongamento do seu poder.